Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou o Everton, enfermeiro da Educação Continuada, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a bronquiolite, tá? É um treinamento voltado aí para todos os enfermeiros do bloco pediátrico. Nós vamos falar da bronquiolite e vamos falar sobre o novo protocolo de UTS que categoriza e classifica aí assistência para os pacientes portadores da doença aí bronquiolite, tá? Quando nós falamos da bronquiolite, ela vem de uma inflamação aguda dos bronquíolos, então nós relembramos ali toda a anatomia e morfologia do sistema respiratório e sabemos que o sistema respiratório ele é composto ali resumidamente por todas as nossas vias aéreas superiores, traqueias, brônquios, bronquíolos, alvéolos, né? E quando nós pensamos na bronquiolite, é quando ocorre a inflamação do bronquíolo terminal. E esse bronquíolo terminal é a última porção ali do bronquíolo, uma das ramificações mais finas que conduzem o ar para dentro do pulmão, né? E é justamente neste local, neste bronquíolo terminal, nessa ramificação fina que leva o ar para o pulmão, que acumula a secreção por conta da bronquiolite, né? A bronquiolite, ela pode ser causada ali principalmente, na grande maioria das vezes, ela é causada pelo vírus sincicial respiratório, que é o VSR, e ele atinge as crianças aí, principalmente nos meses mais frios. Então, quando nós falamos dos meses mais frios, é onde atingem as crianças, né? Ela vai ocorrer ali tipicamente no período de outono, inverno, por uma infecção primária, ou muitas vezes por reinfecção de vírus patogênicos. É claro que o VSR é o mais comum, porém nós podemos ter outros vírus que causam essa inflamação nos bronquíolos terminais. Nós temos rinovírus, metapneumovírus, influenzas, adenovírus, coronavírus, bocavírus, diversos outros vírus que podem causar também a inflamação dos bronquíolos terminais, mas o mais comum, predominante, é o vírus sincicial respiratório. Tá? Quando nós pensamos na prevalência desse vírus, ele é muito comum em crianças menores de 2 anos e geralmente ele tem maior frequência e gravidade nas menores de 1 ano. Então ele é comum abaixo de 2 anos e quando a criança tem abaixo de 1 ano, nós precisamos de um alerta aí a mais, classificando essa criança como a prioridade, porque eu necessito ter atenção, porque ela tem um maior risco de instabilidade clínica, tá? E quando nós falamos da bronquiolite, ela é a doença, ela é a primeira causa de internação em lactentes previamente rígidos. Então, as crianças que não têm nenhuma patologia, nenhuma doença de base, geralmente a primeira causa de internação dessas crianças é a bronquiolite, tá? O primeiro episódio de bronquiolite, ela vem em menor de 2 anos, né? E pode ser um evento muito crítico. E quando nós pensamos em evento crítico, nós falamos de crianças que ficam gravemente dentro de uma unidade de terapia intensiva. Então, é uma criança que fica grave, ela fica entubada muitas vezes. Quando ela instabiliza grave, quando ela evolui com a forma grave da bronquiolite, ela tem um risco alto de intubação. É claro que as chances de sucesso do tratamento é muito alto também, né? As crianças com bronquiolite, elas têm uma melhora significativa com tratamento intensivo, porém é um cenário aí um pouco assustador e muito crítico para uma criança e para uma família que fica totalmente ali emocionalmente abalado com esse processo de internação e gravidade. Quando nós falamos do primeiro episódio de bronquiolite, além de ser muito grave, nós temos que lembrar também que ele é uma oportunidade de se prevenir para que não tenha o desenvolvimento de outras doenças crônicas no futuro, né? Quando nós falamos de doenças crônicas, principalmente a asma, que pode desenvolver aí nas crianças maiores e tornar-se uma doença crônica para um paciente. Tá? Fator de risco. Quais são os fatores de risco? Idade menor de 6 meses, prematuridade, sexo masculino, ele tende a ter mais bronquiolite do que o sexo feminino por conta de morfologia e anatomia mesmo. Doenças associadas como cardiopatias, imunodepressões, displasia broncopulmonar, que é ali as displasias dos alvéolos e dos brônquios pulmonares, fibrose cística, que é a doença que pode acometer aí crianças também, e as neuromiopatias. Esses são os fatores de risco para o desenvolvimento da bronquiolite.
tá? E quando nós pensamos em diagnóstico, como vai ser feito? Exame clínico, médico, clinicamente a criança se apresenta com um padrão clínico de bronquiolite, né? Sobretudo também, existe aí os testes que são coletados, o PCR pode estar alterado, porque uma inflamação viral pode ter uma alteração importante do PCR, os kits de detecções virais das diversas doenças aí, nós sabemos que existem diversos testes que testam doenças virais respiratórias, exames radiológicos na paciente com bronquiolite, provavelmente ele esteja alterado, hemograma completo, que vai me dar ali uma noção de como está o sistema de defesa dessa criança, e nós sabemos que a fase inflamatória ela também vai aparecer ali no hemograma, e a gasometria arterial, que vai avaliar a troca gasosa. E no caso da bronquiolite grave, gente, a quantidade de secreção que nós vamos encontrar nesses bronquíolos é tão grande que não vai ter essa troca gasosa, vai dificultar a hematose e, consequentemente, vai ter uma alteração aí de gasometria arterial. Tá? O tratamento da bronquiolite, ele é comum, mas ele é crítico, né? Ao mesmo tempo, nós temos que ter ali um manejo dessa criança diferenciado. Ele vai precisar de broncodilatador para poder dilatar ali os brônquios e facilitar a entrada do ar. Ele vai usar muitas vezes o atrovente, adrenalina, montelukast, uma corticoterapia, né, os corticoides e muita fisioterapia, né? Quando nós falamos de tratamento, essas são as opções que são utilizadas, mas hoje a grande maioria das bronquiolites, quando elas não manifestam na forma mais grave, esse paciente ele trata com oxigênio e fisioterapia, né? Então, vira e mexe, as crianças internam na pediatria e os pais falam assim, mas por que eu estou aqui? Eu não estou tomando nada na veia, por que eu não posso ir embora? Justamente pelo fato de que o paciente com bronquiolite, o tratamento principal dele é a oxigenoterapia. Então, ele precisa de oxigênio, porque os bronquíolos dele estão cheios de secreção, não vai ter uma troca gasosa efetiva. Ele precisa de uma oxigenação. E a físio, para mobilizar essa secreção e facilitar, fazer com que ela seja eliminada o mais rápido possível. E aí, tendo em vista todo esse processo da bronquiolite e o risco da gravidade, houve-se a necessidade da criação do protocolo, que é chamado de protocolo de Wood, né? Então, esse protocolo, ele é um protocolo assistencial de bronquiolite viral aguda, né? Então, ele vai ser aberto nos 3 setores, PS, unidade de internação, UTI, onde fizer o diagnóstico ali de bronquiolite, né? Quando a gente pensa em bronquiolite viral aguda, a sigla dela, que nós vamos falar bastante, é a BVA, né? E aí, quando nós falamos de classificar a BVA, fica muito difícil. Como que eu classifico uma criança que potencialmente vai evoluir para uma instabilidade clínica, né? Então, quando nós temos um protocolo, tudo fica muito mais centralizado. E esse é o protocolo aqui da bronquiolite, que foi realizado pela gestão da pediatria, e hoje nós estamos treinando todos os enfermeiros para a aplicação desse protocolo que iniciará em breve, tá? E esse protocolo, ele vai ficar à disposição de vocês no DocNix, logo nós mandaremos aí um comunicado com o número, tudo certinho para acesso, e ele vai ser realizado em lactentes menor a 24 meses de vida, porque vocês lembram que o fator de risco que me leva a pensar o paciente com bronquiolite é o fator de risco da idade, crianças abaixo de 2 anos, então nós vamos classificar os pacientes, os lactentes aqui, olha, de menor de 24 meses com diagnósticos de bronquiolite viral aguda. Qual é o local de abertura? Pode ser PS, pediatria ou UTI. E o destino, para onde ele vai? Do PS ele vai de alta, ele vai para a pediatria ou ele vai para a UTI? Se eu abrir na pediatria, qual é o destino dele, UTI? Se eu abrir na UTI, qual o destino dele, pediatria? E assim sucessivamente, tá? Quando nós falamos do protocolo de bronquiolite, nós classificamos a BVA, bronquiolite viral aguda, em moderada, grave ou leve, tá? E o que vai me dizer isso? O meu score. Então, eu vou fazer um score e, através desse score, eu vou classificar esse paciente em leve,
moderado e grave. E de acordo com a classificação, eu tenho todo o meu fluxo aí de atendimento, tá? E aí, quando nós pensamos na classificação, ela é 100%, gente, impressão, anamnese, exame físico e sinais vitais. E quando nós pensamos nisso, ninguém melhor do que o enfermeiro, que é plenamente habilitado para realizar uma avaliação rigorosa de um paciente infantil, que aplique esse protocolo, que ele seja aplicado pelo protocolo, né? Então, nosso score de Woods aí, Downes modificado, nós temos aí a classificação de 6 principais sinais e dados de exame físico. O primeiro deles é o sibilo. Então, aquela criança que está sibilando. Então, o médico deu o diagnóstico de bronquiolite, mesmo sem o teste do VSR, tá? Porque o diagnóstico ele é clínico. O médico diagnosticou como bronquiolite. Se essa criança não sibila, ela é 0. Então, vamos aí pensar. Se ela não sibila, ela é 0. Se ela sibila no final da expiração, eu classifico ela como 1. Se ela sibila em toda a expiração, eu classifico ela como 2. Agora, se ela sibila inspirando e expirando, ela é 3. Então, aquela criança que não sibila é 0, aquela que sibila no finalzinho da expiração é 1, aquela que sibila em toda a expiração é 2, e aquela que sibila na inspiração e expiração é 3. A tiragem, aquela que não tem tiragem é 0. A que tem subcostal e intercostal, ela é 1. Agora, a que tem supraclavicular, ela já é 2. E a que tem supraesternal, mais todas essas outras, então subcostal, intercostal, supraclavicular e supraesternal, ela já vai ser 3, tá? Quando nós pensamos na frequência respiratória, abaixo ou igual a 30 é 0, classificando de acordo com essa idade, menor de 2 anos. Abaixo ou igual a 30, ela é 0. De 31 a 45, ela já será 1. De 46 a 60, ela é 2. E acima de 60, ela é 3. Esse é o score aí de classificação. Uma frequência cardíaca abaixo de 120. Então, aqui, olha, eu estou no quarto sinal. Ela é 0. Acima de 120, ela é 1, tá? Nós não vamos avaliar 2 e 3. Ou é 0 ou é 1. Ausculta. Está normal e simétrica, eu ausculto o ar invadindo, o oxigênio invadindo, os dois lados ali, pulmão direito, pulmão esquerdo, normal, simétrico, tem uma boa expansibilidade, ele é 0. É regular e simétrica, é 1. Está diminuída, é 2. Então, a ausculta diminuída, eu não ausculto muito. Aqueles murmúrios vesiculares, está estranho, diminuído. E tórax silencioso, ele vai ser 3. Aquele tórax totalmente fechado, que você não ausculta nada, uma ausculta fechada mesmo, você coloca estetoscópio, ausculta o paciente e você zero ausculta, ele é 3. E a cianose, se é não, é 0. E se é sim, é 1. Se não apresenta, é 0. E se é sim, é 1. E de acordo com esse score de Woods, nós vamos pensar em quê, gente? Nós vamos pensar no nosso protocolo. Então, vamos lá, gente. Se eu fiz toda a somatória, então vamos fazer um exemplo simples aqui. Um paciente que não tem sibilo, ele tem uma tiragem subcostal e intercostal, então sibilo é 0. Tiragem subcostal e intercostal é 1. A frequência respiratória dele está de 31 a 45, ele é 1. 1 com 1 já são 2. Cardíaca de 130 é 1. 1, 1, 1, 3. Ausculta, tórax silencioso já é 3. 3 com 3, 6. E ele está cianótico, ele é 1. Ele já é 7. E aí, de acordo com esse 7, eu venho aqui classificar o meu bebê. Moderado de 4 a 7. Opa, ele é 7, então ele é uma bronquiolite moderada no meu score de Woods. O grave era se fosse de 8 a 14, moderada de 4 a 7. Então, aquela pontuação que eu peguei através do score de Woods é onde eu pontuo e eu classifico a minha criança. Moderada de 4 a 7, grave de 8 a 14, leve de 1 a 3. Se é leve, gente, vamos ver fator de risco? Fator de risco ou sinal de alerta.
Tem fator de risco? Sim. Vamos realizar uma intervenção. Não tem, avaliar necessidade de oxigênio, aspiração e vamos ver a aceitação da dieta. Existe critérios de alta? Sim, alta com orientações. Se não, internação em enfermaria. Isso quando é leve de 1 a 3. Já o moderado ou o grave, realizar a intervenção e reavalia após. Se continua acima de 4 com fator de risco, sim, internação na UTI. Então, vocês lembram daquele fator de risco? Prematuridade, isso tudo é fator de risco. Então, se depois da intervenção era uma moderada ou grave, eu tomei intervenção, mesmo assim, o UDS continua acima de 4 e eu tenho fator de risco, internação na UTI. Internou na UTI, gente, gasometria arterial e raio-x. E aí eu vou avaliar o UDI em quais horas? Na hora 0, que é na admissão, hora 2, hora 6, hora 12, hora 18, hora 24, hora 48, hora 60 e hora 72. Então, eu avalio o UDI dentro desses horários. Então, aqui embaixo eu tenho os horários, avalio isso. Acabou de internar, é hora 0. Passou 2 horas, hora 2. Passou 6 horas, hora 6. E aí já vai entrar ali de acordo com os sinais vitais e nós vamos avaliando esse paciente e classificando ele em UDIs. A qualquer momento, UDIs ficou de 0 a 3, oxigênio para manter saturação. Se está de 4 a 7, será que precisa de um catéter de alto fluxo ou uma VNI? O médico precisa avaliar. Se é de 8 a 14, VNI ou ventilação mecânica. É claro que essa conduta vai ser clínica, mas o enfermeiro com domínio do protocolo, ele consegue nortear a assistência de enfermagem e muitas vezes nortear a melhora clínica dessa criança, tá? Agora, gente, avaliei o UDS, então aqui era um UDS moderado e grave, eu fiz a intervenção, avaliei ele, e ele não tem fator de risco. Talvez ele vá para uma enfermaria. E aí, se ele vai para uma enfermaria, nós vamos aplicar o UDS também. Hora 0, hora 2, hora 6, hora 12, hora 18, e vamos avaliando. Se piora a clínica, precisa de uma intercorrência, uma transferência para UTI. E aí nós vamos avaliar aqui, ó, se deu UDS de 0 a 10, oxigênio. De 4 a 7, alto fluxo e VNI. Dá para ser feito na enfermaria? Dá, avaliando clínica da criança. De 8 a 14, gente, ele vai para UTI, porque VNI e ventilação mecânica. E esse fluxo, ele vai ficar à disposição nesse protocolo e nós vamos preenchendo ele de acordo com as horas. Então, aqui, nós vamos ter no verso do nosso protocolo, então vai abrir o protocolo, abriu, anotou aqui o UDS para saber se é moderado, grave ou leve, tem todo o fluxo e eu vou anotando aqui, tem os horários, a data, a hora que eu aferi e o UDI que eu aferi aquele paciente. Se foi admitido na UTI, tem o campo de preenchimento de UTI, se teve monitorização, ventilação mecânica, catéter de alto fluxo, qual foi o desfecho desse paciente, os resultados do painel viral, que é super importante, isso tudo vai sendo alimentado ali pelo enfermeiro, de acordo com a conduta clínica e multiprofissional, tá? Nós temos que ter uma ideia de que o protocolo ele deve ser seguido porque ele garante uma assistência segura. E quais são as condutas, gente? UDIs de 0 a 3 são essas condutas aqui que eu falei para vocês, tá? Então, aqui que eu falei as condutas, nós temos aqui maior para vocês avaliarem. Então, UDIs de 0 a 3, oxigênio para manter saturação, grau é leve. UDIs de 4 a 7, será que precisa de catéter de alto fluxo, VNI? O grau é moderado. De 8 a 14, precisa de uma VNI ou ventilação mecânica, e aí nós vamos chamar aí o grau de grave, tá? O fluxo para o processo, maior para vocês avaliarem, né? É tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. Então, eu classifico, moderado ou grave, realizo intervenção, todo aquele fluxo que eu passei para vocês agora, um minutinho atrás, aqui está maior para vocês acompanharem o processo aí em letras garrafais, para vocês terem o acesso e saber como aplica. Everton, o começo vai ser difícil? Vai, né? Até alinhar a equipe médica, fisioterapêutica, a equipe de enfermagem, mas o processo
vai melhorar com certeza e nós vamos ter aí um avanço significativo na melhora clínica desses pacientes. Aqui eu coloquei um exemplo de caso, ESA, 4 anos de idade, deu entrada no pronto-socorro com queixas respiratórias, examinado imediatamente pela enfermeira que, mediante os sinais apresentados, prioriza o atendimento, seguindo para o consultório onde foi avaliado e realizado a abertura do protocolo de bronquiolite. Ao exame físico ele estava corado, hidratado, acianótico, anictérico, afebril, taquipneico, taquipneia aí, vamos ver essa respiração. Sibilos em toda a expiração, tiragem subcostal e intercostal, respiratória de 118, ausculta regular e simétrica. Aqui, olha, corado, hidratado, cianótica, anictéria, febril, normal, né? Agora, de taquicárdico para frente, vamos avaliar ele? Ele tinha uma cianose, então aqui, ó, não, ele não estava cianótico, né? Ou ele estava, deixa eu ver se eu coloquei aqui que ele estava cianótico, vamos ver lá no nosso casinho. Eu coloquei que ele estava, tá aí na corta, de onde eu falei assim, olha, de taquipneico para lá, tá tudo alterado, tá? Então corta essa parte que daí a gente vai unir. Deixa eu só dar uma consultada aqui. E aí, gente, voltando agora, 1, 2, 3. Então, vamos lá. E aí, esse exame físico corado, hidratado, cianótico, anictérico, afebril, normal até aí. Dali para frente, tudo alterado, né? Taquipneico, sibilo, tiragem. Então, vamos lá. Cianose. Ele tem cianose? Vamos considerar que tenha. Então, ele tem uma cianose, tá? Eu coloquei aqui corado, mas vamos considerar que ele estava, eu coloquei cianótico, mas vamos considerar que ele estava cianótico, tá? Então, cianose, ele tem uma cianose, ele já é 1. Sibilos, ele sibila, então ele já é 2. Tiragem subcostal, ele tem subcostal e intercostal, ele já é 1. Respiratória de 32, ele já é 1. Cardíaca de 118, tá normal, tá bom. Ausculta regular e simétrica, tem ausculta regular e simétrica, não é normal e simétrica, mas ele é 1. Categorizei 1 mais 2, 3, com 1, 4, com 1, 5, com 1, 6. Total do UDI, 6 pontos. 6 pontos, nós temos lá a classificação desse paciente. 6 pontos ele vai ser avaliado, mas como ele tinha critério de gravidade, o médico mandou para a unidade de terapia intensiva. Então, nesse nosso caso, foi para a UTI. É claro que a transferência vai ser de acordo com a conduta clínica, mas nesse nosso caso foi para a UTI. Chegou lá, a gasometria arterial e raio-x e aplicou o UDIs de acordo com os horários e foi avaliando 0 a 3, 4 a 7, 8 a 14, de acordo com a evolução deste paciente. E agora eu gostaria de propor uma atividade, que vocês discutam com um colega o caso a seguir e realize a aplicação do protocolo de UDIs aí na unidade de vocês mesmos. Discuta e realize essa aplicação. E aí, de acordo com essa aplicação, de acordo com essa realização, vamos ver se vocês aprenderam mesmo como que classifica um UDI. Então, aqui eu tenho um caso clínico, vou deixar para vocês pensarem, realizarem com o colega. Dúvidas, nós estamos à disposição aqui na Educação Continuada. Em breve esse protocolo dará início e eu peço que qualquer dúvida entre em contato conosco. É sempre um prazer estar com vocês e uma excelente noite.